Bom dia, gente. Que a paz do Senhor esteja sobre o justo e sobre o ímpio, o pecador. Que a misericórdia do Senhor se estenda até você e vai se estender. Eu não gosto de mostrar meu rosto porque as pessoas querem like. Eu não quero isso. Eu quero deixar algo aqui da parte de Deus nesta manhã. Compartilhe esse vídeo. Vai edificar a vida de muita gente. Estou no meu quarto, né? Estou deitada, porque passei uma noite muito assim, com muitas lutas, né? Que o Evangelho é luta. A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflição, mas deveríamos ter bom ânimo e temos que ter bom ânimo. Eu quero falar sobre a situação atual do mundo inteiro, né? Que Deus mostra, o Senhor mostrou com essa praga quem somos nós, meros mortais. Não tivemos condição nenhuma de reagir a uma praga mortal. Há alguns anos eu venho orando a Deus, triste, abatida, por causa da situação do mundo em si, da imoralidade, da perversão sexual, do desrespeito ao ser humano, do desrespeito à vida do próximo, sabe? De pessoas até mesmo com nome de crente, com capa de crente, que queria tirar a vida do seu próximo. Pessoas ruins, miseráveis, de índole ruim. E pessoas também poderosas, cheias de dinheiro, que eles achavam que eram poderosos, porque tem dinheiro. Aí se destacavam pelo dinheiro. E é incrível notar que essa praga atingiu tanto rico, pobre. E vou ser sincera, não atingiu muito um mendigo nem um miserável, não. Atingiu mais a classe rica, a classe média e a classe pobre. O Senhor foi tão compassivo que ele não matou a raça humana. Porque a Bíblia diz que a ira do Senhor ela dura um momento. Mas nesse momento que dura a ira do Senhor, se ele não reter a mão dele, ele mata toda a raça humana. Porque o Senhor, ele é bom demais. Não tem como ele aceitar que o ser humano, sabe, peque, fique tripudiando na presença dele e fique impune. Não tem como acontecer isso e Deus deixar o ser humano impune. Ele corrige o ser humano para que o ser humano entenda que ele é Deus. Sabe, que não existe poder maior do que o do Senhor. As pessoas que pensam que é alguma coisa, sabe, pessoas que criam problema por coisas fúteis, pessoas ruins, porque a Bíblia fala de pessoas ruins, pessoas miseráveis, sabe, pessoas que têm um coração tão ruim, que às vezes é preciso que essa pessoa morra de tão ruim que a pessoa é, para não ficar na face da terra fazendo mal para os outros. A Bíblia nos relata que Deus destruiu 2 cidades no Antigo Testamento por causa do homossexualismo, por causa da prática. Se existe uma coisa que Deus não tolera nada que se faça de errado, mas a homossexualidade é uma coisa que Deus abomina. Deus chama de maldito todo homem que se deita com outro homem. Maldito todo homem que se deita com animal.
O mundo estava lastrado, o mundo estava contaminado com essa prática do homossexualismo. Os homens hoje casados saem com outros homens, sabe? Tem suas famílias e saem com outros homens. Isso, há anos eu venho orando a Deus. Quando eu era jovem, tinha isso, mas não tinha tanto. Hoje, tá, sabe, é parada gay. Cara, eles queriam ter direitos igual casal, homem e mulher, coisa que Deus abomina, coisa que Deus não aceita isso. Aí uma praga invisível, um monstrozinho invisível, pequeno, coronavírus, acabou com muita gente e ainda vai acabar com mais gente ainda. Deus permitiu essa praga, isolou você do pecado, isolou você da prática do homossexualismo, isolou você de sair de casa para atrair sua mulher e assim vice-versa. Isolou você e foi difundindo, permitindo que essa praga fosse. Ele permitiu. Deus nunca quis isso para a gente. Sabe? Porque a Bíblia diz que Deus é bom e provar e ver de que o Senhor é bom. E as pessoas, sabe, estou com toda a liberdade para servir a Deus. Não queria servir a Deus. Queria só os prazeres da carne. Queria só beber, usar droga, vender droga, traficar, matar, roubar, se prostituir. E isso chegou, né, nas narinas do Senhor, e Deus é longânimo, sabe? Deus é longânimo. E ele foi dando tempo, e as pessoas, poucas pessoas se arrependendo dos seus pecados. Aí Deus, para dar um aviso, um alerta, olha só, esse é amor de Deus. Deus não fez isso porque, assim, ele não permitiu isso porque ele é ruim, não, ele permitiu isso porque ele é bom. Ele ama a sua vida. E ele não quer te lançar no inferno. Ele não quer lançar ninguém no inferno. A escolha de ir para o inferno é sua. E a escolha de ir para o céu também é sua. A Bíblia diz que Deus nos deu livre-arbítrio. Porém, tem um detalhe, que Deus, ele colocou uma cerca elétrica, sabe? Invisível, para o ser humano não ultrapassar. Se ultrapassar essa cerca, morre. Então, o Senhor viu que as pessoas estavam indo longe demais e ia ultrapassar essa cerca. Aí ele permitiu o coronavírus, um vírus que a princípio só matava idoso. E saiu do berço do mundo, né? A China, o vírus. Aí foi atacando uma aqui, uma ali e tomou conta do mundo. Para vocês aprenderem com isso, a não brincar com Deus. Para a ciência também entender que Deus existe. Existem alguns médicos cristãos e existe alguns médicos aí ateus, que as pessoas chegou dentro dos hospitais e eles não sabiam o que fazer. A ciência é importante para aqui, para a Terra, mas nenhum médico conseguiu salvar a vida das pessoas porque era um vírus e não sabia como combater ele, e muita gente morreu. Então, isso aí é o poder de Deus. Isso é a manifestação da glória de Deus. Isso é Deus avisando para a raça humana. Não importa onde você esteja, qual parte do mundo você esteja. Deus mostrou que quem manda na raça humana não são governadores, rainhas, ministros, presidentes, sabe? Não são o chefe de Estado de país, é Deus. É Deus que manda na raça humana. Países como a Coreia do Norte, que é um país comunista, sabe? Um país fechado. Sabe? Isso para Deus não é nada, porque ele pode acabar com tudo isso em questão de segundos. O vírus
Diz que começou em janeiro. Antes, não, nós não tínhamos aqui notícia de nada disso, mas em janeiro Deus me chamou de madrugada, mandou eu orar e me revelou que ia visitar os 4 cantos do mundo. E que muita gente ia morrer. E morreu. Tá? O Senhor já tirou a mão dele de sobre a raça humana, mas o estrago vai ficar aí. O estrago vai ficar. Vocês têm que parar de brincar com Deus, sabe? Você tem que parar de brincar com Deus. Porque se vocês não pararem de brincar com Deus, esse foi só o começo do que Deus pode fazer. Tá? Deus não disseminou a raça humana porque está na Bíblia que ele não vai matar a raça humana com um vírus. A raça humana vai ser morta quando ele vier arrebatar a igreja dele, entendeu? Quem ficar aí vai ter que lutar para participar da segunda ressurreição, entendeu? Que vai ser muito mais difícil. Olha só o que o vírus fez. E eu fico observando que as pessoas teve medo da praga, mas não temeu a Deus. E foi Deus que permitiu a praga. A praga invadiu sua casa, invadiu sua família, sabe? Matou pessoas da sua família. O coronavírus matou pessoas da sua família. E teve pessoas aí, idosos de 80, de 88, de 85 anos, de 89, que não morreu. E teve pessoas com 30 anos que morreu. Ah, porque se a pessoa tiver debilidade, o vírus mata. Eu sou infartada. E eu não tive vírus, não tive coronavírus. O que vale para Deus é a sua fé. Se você não tem fé, você vai literalmente morrer sem salvação. Porque Deus não dá a glória dele para ninguém, para nenhum ser humano. Só que Deus fez isso por amor a você, para alcançar a sua vida, para mostrar, olha só, uma praga pode disseminar vocês tudo. Pode tirar vocês, desbancar vocês de poder. O dinheiro não compra a salvação. Você pode ser o ser humano mais rico do mundo, não vai comprar sua salvação. Não vai comprar sua vida eterna. Entendeu? A Bíblia diz que a redenção da nossa alma foi caríssima. Que se alguém quisesse comprá-la, os seus recursos financeiros se acabaria antes. Não tem como comprar. Ela já foi paga com a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O Senhor permitiu isso para chamar a sua atenção, para chamar a atenção de crentes, que é aquele tipo de crente que fica em cima do muro, que uma hora serve a Deus, outra hora não serve, que não tem firmeza, e o Senhor mandou o coronavírus. Ele teve tanta misericórdia que no Brasil as pessoas já receberam ordem de não respeitar o isolamento. E Deus não matou as pessoas, porque Deus sabe que as pessoas foram para a rua, incentivadas por autoridades desse país a ir para a rua. Entendeu? A ir para a rua, a voltar a trabalhar. Se as pessoas tivessem feito isso, haveria maior número de mortes do que está acontecendo ainda. O governador do Rio de Janeiro isolou as pessoas, o governador de São Paulo isolou as pessoas, e todo mundo foi contra eles, mas agora vocês estão vendo que o isolamento seria a melhor solução para que houvesse menos número de mortos do que tem, do que houve e do que está acontecendo. A autoridade máxima desse país, o chefe maior desse país, que Deus deu a ele a oportunidade de ser eleito, Jair Bolsonaro, ele mandou as pessoas ir para a rua. Ele foi de contra a ordem do isolamento. Ele não respeitou. E ainda declarou que 70% da população ia pegar o vírus. Eu lamento em dizer para ele
que ele não vai terminar o ano de 2020 no poder, não. No Brasil, não. Ele não vai terminar o ano de 2020, sabe, na cadeira de presidente, não. Porque essa praga foi uma permissão do juízo de Deus e ele não respeitou. Ele deixou muitas vidas morrerem, porque quando a ira de Deus se estende, desde o começo da raça humana, o certo é as pessoas se esconderem para que Deus poupe a vida das pessoas. E ele quebrou essa ordem. Ele disse que é religioso, ele quebrou, ele mandou as pessoas ir para a rua. E as pessoas foi contaminando umas às outras, e muita gente foi disseminada, e ele vai responder por isso diante de Deus. Não se deve brincar com Deus. As pessoas, a Bíblia fala, orem pelos governantes. Eu sempre oro pelos governantes, mas os governantes têm que fazer o que é certo. O presidente Jair Bolsonaro não fez o que é certo, não. E outra coisa que eu tenho que deixar aqui clara, Deus não aceita adoração a homem, sabe por quê? O homem é mortal. Diante de Deus, todo mundo é igual. Deus põe bilhões de pessoas na frente dele e olha todo mundo com o mesmo nível de olhar. A distinção é feita aqui na Terra. É presidente, é governador, é prefeito, é deputado, é senadores, é ministros, é desembargador, é juízes. Aqui tem isso, tem essa hierarquia. No céu não tem, não. Para Deus não tem nada disso, não. Todo mundo é mortal. E assim, 10 minutos, com 10 minutos não, morreu, a cor da pele já muda, os olhos ficam azul, uma cor, quase uma cor estranha, cinza, tá? Já começa a feder. O que vale dentro do ser humano é a alma que Deus deu. Essa Deus quer de volta. E Ele quer ela purificada. Então, eu não tenho medo de nada, eu não vou aparecer, porque eu não gosto de aparecer, sabe? Eu já fiz alguns vídeos aí e quase ninguém visualizou, mas eu devo insistir em deixar esse recado aqui para vocês. Jair Bolsonaro não vai terminar o ano de 2020 no poder. Sabe por quê? Vocês que votaram nele estão idolatrando ele. Deus não aceita isso, não. Jair Bolsonaro não é mito de nada. Deus mostrou para vocês aí, ó, quando a praga ainda está no mundo. A praga veio, Jair Bolsonaro não salvou a vida de ninguém. Quem morreu, morreu. Então ele não é mito de nada, entendeu? Ele é apenas um governante que vocês se agradaram dele. Quem votou nele se agradou dele. Só que existe na Bíblia um homem também que o povo queria, um rei. Deus deu Saul. Mas Saul, no começo, ele estava na presença de Deus. E Deus foi abençoando Saul. Mas depois Saul desobedeceu a Deus, saiu da presença de Deus, Deus desbancou Saul. Deus tirou Saul do governo de Israel e deu a Davi. E Davi se tornou rei de Israel, eleito por Deus. Então, se Jair Bolsonaro, fizesse exatamente o que Deus mandou, essas mortes não teriam acontecido. E ele não fez. Entendeu? Ele está dando esse dinheiro aí para ajudar. Esse dinheiro é nosso. Na verdade, ele queria dar R$200. Quando caiu lá no Senado, o Rodrigo Maia declarou que R$200 não daria. E aí eles assinaram lá para R$600. Presidente Jair Bolsonaro, o Senado, tudo é funcionário nosso. A gente que paga. Ele não é mito de nada. Jair Bolsonaro ficou 30 anos na política, não fez nada. Vocês têm que abrir o olho de vocês. A Bíblia manda a gente orar, entendeu? Pelos governantes. Mas Jair Bolsonaro saiu da presença de Deus. Ele saiu do controle. Quando ele viu que estava sendo adorado, ele saiu do controle. E também na Bíblia, existe textos na Bíblia de um homem que fez igual Jair Bolsonaro.
ele construiu um palácio, ele era muito rico. No governo dele, ele ficou muito rico. E aí ele chegou no palácio e falou assim: isso tudo aqui é meu, eu construí. Na mesma da hora, o Espírito de Deus veio sobre ele e tirou o direito dele pensar. E a Bíblia diz que ele passou 7 tempos comendo com os animais do campo e a relva, sabe, comendo na relva do campo e era molhado pelo orvalho do campo. Então, Jair Bolsonaro não termina 2020 no governo. Estou falando isso da parte de Deus. Ele não vai terminar. Porque, além dele forçar a saída do juiz Sérgio Moro do poder, é um homem que estava ajudando o país a se livrar da corrupção. Além dele fazer isso, ele não respeitou a ordem de deixar as pessoas dentro de casa para que a ira de Deus passasse e não ceifasse tantas vidas. Ele permitiu, ele aconselhou as pessoas a desobedecer à ordem de Deus. Foi ordem de Deus de ficar dentro de casa para que a ira de Deus passasse e não matasse tanta gente. Ele desrespeitou a Deus. Ele desrespeitou a Deus e por causa disso ele não termina 2020 no poder. Não vai terminar. Eu estava numa igreja, fazendo visita numa igreja, onde o pastor daquela igreja tinha dito assim: vamos orar para que a Dilma não saia do poder. Aí Deus me tomou em profecia, porque pela misericórdia de Deus, Deus me usa assim, e Deus me revelou ali que Dilma Rousseff sairia do poder. Ela sofreria um impeachment, e sofreu. Jair Bolsonaro também vai sofrer e vai sair. E tudo que ele planejou já está tudo desconcertado. O Rodrigo Maia não vai sair. O Alcolumbre, sim, vai sair. Os outros vão ficar. Sabe por quê? Alguém precisa ficar no governo do país. O país não será entregue na mão de militares porque Deus não vai permitir. Não obstante os militares ser um braço forte para essa nação, resguardar a vida da raça brasileira, né? Em todos os países, os militares assim, algo de Deus, né? É uma corporação instituída por Deus para proteger. Mas eu tenho esse recado de Deus para vocês. As coisas vão mudar. Entendeu? As coisas vão mudar, não vai ficar assim, não. Tudo é política. Tudo é política que está acontecendo lá dentro. As pessoas estão pensando no seu bem-estar. Mas olha só, depois dessa praga, Deus ainda vai estender o castigo dele de outra maneira. Vai vir a fome. Vai vir a fome. Só que Deus não me revelou quanto tempo de fome vai haver no mundo, mas vai vir a fome. E quando vem a fome, vocês que votaram em Jair Bolsonaro, vai desejar ver Jair Bolsonaro pelas costas, porque é por culpa dele que o Brasil ficou do jeito que está. Vai vir a fome. E ele não vai aguentar sustentar a população brasileira todinha, não. Os ricos fecharam suas empresas, estão com seu dinheiro em caixa. Vai vir a fome. Depois dessa praga aí do coronavírus, vai passar, já está passando. Vai vir a fome e vai ser o pior momento para a raça humana. Vai faltar comida, entendeu? Vai vir a fome. Não é indo trabalhar no meio da pandemia que você ia salvar sua vida. Enquanto a raça humana não entender que Deus é que manda no mundo, que Deus é que governa o mundo, ele vai permitir esses castigos. Vai vir a fome e o negócio vai ficar feio. Eu não vou dizer a vocês com precisão quanto tempo vai ficar aí
a fome, mas vai ficar um período de fome aí, entendeu? A economia do país vai ficar massacrada. Do Brasil e de outros países também, tá? Bolsa de valores vai cair, o dólar vai subir demais, entendeu? A coisa não parou, não. A situação, o juízo de Deus não parou. E eu vou avisar para você que está desesperado, com medo que a praga atinja a sua casa, vou te dar uma esperança para você. Jesus é a solução para a sua vida, tá bom? Jesus quer salvar a sua vida, da sua família. Esse vídeo é grande e talvez você não tenha. Fique até o final. Fique até o final para ouvir o que Deus tem para você. Jesus quer salvar a sua família. Jesus quer salvar a sua vida. Jesus está fazendo isso por amor, porque Ele não quer que ninguém se perca, mas também Ele está fazendo justiça. Ele está agindo com justiça, entendeu? Punindo quem tem que ser punido, entendeu? E responsabilizado, sabe? Deus está colocando a responsabilidade em cima daqueles que têm que ser responsabilizados pelos seus atos impuros, pela corrupção, pela imoralidade, pela devassidão, pela covardia. A Bíblia diz que ficarão de fora do céu os cães feiticeiros que se prostituem, os covardes, os efeminados, os adúlteros, os roubadores, sabe? Essa classe de gente não vai entrar no céu. O Senhor é puro demais. Ele está fazendo isso porque Ele é puro demais. Ele não suporta o pecado. E os cristãos de verdade no mundo inteiro estão clamando a Deus justiça. Então chegou a hora, tá? Chegou a hora. É melhor você parar para ouvir esse vídeo. Pare para ouvir. Vai vir a fome agora. A fome vai vir. E vamos orar a Deus. Quem é cristão, ore a Deus, jejum. Não jejum um dia, não. Jejum 2, 3, 4, 5, 6. Quantos dias Deus for permitindo te dar saúde. Se você tem problema de saúde, sabe? Confie em Deus, faça jejum de poucas horas, mas faça jejum porque a coisa não vai melhorar. Certo? O Senhor só vai guardar nessa tribulação aí o justo. Mas você pode se tornar um justo hoje, aceitando Jesus como Salvador da sua vida, e Ele vai guardar a sua família. Vai vir a fome agora, tá? A fome vai vir. A escassez. O negócio vai ficar feio. E o Senhor vai varrer desse país e do mundo inteiro a corrupção. Porque não é só aqui no Brasil que tem corrupção, não. Falcatrua, trapaçaria, coisa errada. Deus vai fazer tudo isso. Deus não aceita, Deus não suporta mais as coisas erradas que os governantes, a raça humana, os homens, olha só, os homens que deitavam com outros homens serão os mais punidos. Mulheres que deitavam com mulheres serão as mais punidas. Entendeu? Homens que se deita com animal serão os mais punidos. Criminosos que mata, estrupa, pedófilo, assassino, traficante, ladrão, pessoas que estão no poder do país, de vários países e são, sabe, ladrão corrupto, vão ser os mais punidos. Vão ser os mais punidos, sofrerão danos irreversíveis. Irreversíveis. Estou falando isso para toda a população brasileira, porque eu não falo inglês. Se eu falasse inglês, eu também faria um vídeo em inglês para todo mundo, o mundo todo, né, ouvir. Moro no Brasil, moro no estado do Rio de Janeiro, sou carioca, né? Carioca porque moro aqui, mas abro o olho de vocês que a coisa não vai melhorar, não. E depois disso tudo, pode ficar de olho aberto que Jesus vai voltar a qualquer momento. Eu deixo para meditação de quem vai pegar a palavra de Deus e ler. Sabe? O Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O seu socorro não está no vizinho. O seu socorro não está nos R$600, não.
Seu socorro está no Senhor. Salve sua família. Entregue sua vida nas mãos de Deus, porque a coisa tende a piorar. O Senhor fique conosco. Fiquem na paz.